Deus Todo-Poderoso, nós lhe convidamos, ó Pai, vem e faz o teu querer nas nossas vidas nesta manhã, que nós possamos sair daqui, ó Pai, de maneira diferente da que entramos. Se entramos, Espírito Santo, tristes e cabisbaixos, que a tua alegria seja a nossa força. Em nome de Jesus, que se já chegamos alegres, ó Pai, que possamos sair daqui regozijando de alegria na tua presença, ao que nós oramos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tomar um pouquinho de água, porque é sobre água que eu quero falar nessa manhã. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer o grupo de louvor, não estava combinado, mas já fizeram uma bela introdução para mim através da canção. Amém? Irmãos, nós sabemos, e a ciência nos ensina, que a água é indispensável para a vida. Na verdade, a água ela é fundamental para que haja vida na Terra. A ciência nos ensina que é necessário 3 elementos para que haja vida: temperatura, em média de 15 graus, assim como é no planeta Terra, oxigênio e água. Sem esses 3 elementos não existe possibilidade de vida. E se tratando da água, que é o que nós vamos falar nessa manhã, a água é tão importante que quando os pesquisadores vão procurar indícios de vida fora do nosso planeta, uma das primeiras coisas que eles procuram é por água, né? E se eles encontrarem vestígios de água fora do sistema solar, né, fora do nosso planeta, então eles acreditam que ali existe uma possibilidade de surgimento de vida e também de manutenção, né? Porque é para isso que a água serve, né? Para nos manter vivos também. Então a água ela tem a sua importância. Tem a sua importância no nosso planeta, né? Cerca de 70% do nosso planeta é composto de água. A água ela tem a sua importância nas nossas vidas, né? No corpo do ser humano. Cerca também de 70% do corpo humano é composto de água. Conforme a gente vai envelhecendo, essa porcentagem vai diminuindo, né? Então tem pessoas aí que talvez tenham uma porcentagem menor de água no corpo, mas tem uma porcentagem bastante considerável de água. Então a água, do ponto de vista científico, ela é fundamental. Ela é fundamental para as nossas vidas. Amém? Biblicamente falando, a água também ela tem a sua importância. Muitos dos grandes eventos que aconteceram no mundo, biblicamente, tiveram a água como pano de fundo. A água como pano de fundo. Nós podemos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, logo no versículo 2, lá no início. No versículo 1, a palavra de Deus diz que no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então, antes mesmo da Bíblia mencionar toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus havia criado no primeiro dia, tudo aquilo que Deus havia criado no segundo dia, no terceiro dia, a Bíblia fala que no princípio Deus havia criado céus e terra, já existia a terra, porém ela era sem forma e vazia. E esse versículo também menciona que ali, naquele momento, antes mesmo da criação de todas as outras coisas que nós conhecemos, né? Antes de Deus criar o sol, criar as estrelas, separar as águas, né, do firmamento, antes de Deus criar todos os animais, os vegetais, o Espírito Santo
de Deus, ele pairava por sobre a face das águas, né? Essa tradução da NVI diz que o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. Então, a Bíblia, ela inicia falando a respeito de águas. E no finalzinho da Bíblia também, lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, a Bíblia fala também sobre um rio de águas vivas. E no versículo 17, existe então um clamor do Espírito Santo, juntamente com a noiva, com a igreja, dizendo assim: o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Então, a água, ela tem uma importância muito grande para nós cristãos, né? Então, eu iniciei falando da água física, né? Que nós conhecemos, né, como H2O, né? Cientificamente, quimicamente é assim que fala. Não sou muito bom nessas coisas não, mas eu sei que na química ela é a água constituída assim, né? H2O. E a água, como eu estava falando, então, ela no decorrer da história, quando Deus ele quis mostrar a sua grandeza, o seu poder, ele sempre, de alguma forma ou de outra, ele fez uso das águas. Então nós podemos ver isso quando Moisés ele tira o povo de Israel do Egito, sabe? Chega num determinado momento ali em que ele se depara com o Mar Vermelho. E essas águas, né, do Mar Vermelho, naquele momento era um grande obstáculo para que eles viessem alcançar a promessa do Senhor. E qual era essa promessa? Que eles pudessem viver numa terra melhor, uma terra que nasce leite e mel, que eles deixassem de ser escravos, né? Então, Deus já havia falado com o faraó diversas vezes, e então, em determinado momento, o faraó libera aquele povo, né? Fala, então vai, Moisés, pode ir com esse povo. Mas então, faraó, depois de um tempo, ele para, ele pensa e fala, olha, esses hebreus são compostos de muitas pessoas. Se lá na frente eles se rebelarem contra nós estaremos perdidos. Então ele se arrepende da decisão de ter permitido que Israel fosse para essa terra prometida, fosse liberto, né? Saísse de sobre os domínios do Egito, e vai atrás então, juntamente com o seu exército, do povo de Israel. E é quando Moisés então se depara, né, com o Mar Vermelho, e o povo começa a ficar desesperado, né? Começa até resmungar, reclamar com Moisés, dizer, Moisés, né, você nos tirou do Egito para que a gente morresse aqui, né? Então Moisés ele vai até Deus, e Deus fala para ele, ó, por que você está clamando a mim, né? Por que você está clamando a mim? Simplesmente diga para o povo que marche, né? E então, quando eles se deparam com aquele mar, né, com aquele grande obstáculo, a palavra de Deus diz que Moisés então levanta a sua mão, estende a sua mão, estende seu cajado, e aquelas águas se abrem, e o povo de Israel passa tranquilamente, né, em terra firme, em terra seca. Então ali, naquele momento, as águas eram um obstáculo, mas Deus usou as águas para revelar a sua grandeza, o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia para o povo de Israel. Né? Outro momento que Deus ele usa também as águas no momento em que Deus ele se arrepende de ter criado o homem. Né? A palavra do Senhor diz que o coração do homem tinha se voltado contra o Criador. Né? E o homem estava vivendo ali, a humanidade ali estava vivendo uma vida desprezível, né? Uma vida lamentável, uma vida que
não era a vida que Deus que Deus tinha proporcionado para eles. E então Deus, a maldade no coração do homem, a idolatria no coração do homem era tão grande que Deus ele fala que ele havia se arrependido de ter criado a humanidade. E então é quando ele chama Noé, e ele fala: Noé, você é o único homem justo que eu encontrei na face da terra. Então quero te chamar para uma missão, Noé. Você vai construir uma arca. Nós já conhecemos toda essa história. E a palavra do Senhor diz que depois da arca construída, depois que os animais adentraram a arca, Deus ele mandou uma chuva torrencial, um grande dilúvio, e por 40 dias e por 40 noites choveu sobre a face da terra. E todos, o homem, e toda a mulher, e toda criança que não estava dentro da arca pereceu. Nesse momento, a água simbolizava a purificação do pecado da humanidade. E se a gente for olhar a história, da Bíblia, em muitos episódios a gente vai ver Deus ele fazendo algo, ele se movendo por sobre as águas, ou através das águas. Deus ele revelando a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Jesus ele andou por sobre as águas, Jesus ele andou por sobre as águas. Lá na frente Jesus diz que quem quisesse segui-lo seria necessário que este nascesse novamente através da água e do Espírito. Então a água ela tem uma simbologia muito especial para a gente na Bíblia, mas Jesus ele fala lá em João capítulo 4 de uma água diferente. Nós sabemos que a água física ela tem a sua importância e o seu valor para nós, A ciência diz que o ser humano não pode viver 5 dias sem fazer uso da água, sem beber água, A ciência diz que 5 dias é o tempo máximo que o homem, consegue sobreviver sem água. Mas Jesus então, lá no livro de João, no capítulo 4, ele tem um encontro com uma mulher de Samaria, e ele nos ensina algumas coisas muito preciosas a respeito de uma água que não é mais uma água física, mas uma água espiritual. E no primeiro versículo de João capítulo 4, a Bíblia diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu:
Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tem marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês adorarão o Pai, em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Feche suas olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a Ti que nesse momento o Senhor venha continuar revelando a Tua palavra para os nossos corações. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, existe uma fome em nós e uma sede que somente o Senhor pode saciar. As nossas esperanças e as nossas expectativas estão em Ti, Senhor. Então, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu te peço que nada tire a nossa atenção do Senhor, porque a Tua palavra nos revela que o Senhor é a fonte de águas vivas, da qual precisamos, ó Pai, para viver. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço e te agradeço mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Então, essa mulher, a qual a Bíblia não relata qual é o nome dela, a palavra do Senhor diz que ela foi retirar água de uma cisterna, de um poço. Um poço em que Jacó, um dos patriarcas, havia dado para o seu filho José. E habitualmente ali as mulheres eram as responsáveis por tirar a água do poço. E normalmente elas iam no período da tarde. Por algum motivo que a Bíblia não esclarece, nesse dia, essa mulher resolveu tirar a água desse poço por volta do meio-dia. E justamente ali, naquele momento, ela tem um encontro que muda a vida dela. Que muda a vida dela e muda a vida também dos samaritanos, de muitos dos samaritanos, de muitos que estavam ali, que moravam ali naquela vila de Samaria, na vila de Sicar. E que encontro é esse? Jesus, ele, quando ouve dizer que os fariseus
já sabia que ele estava fazendo muitos milagres, né? O nome dele já estava se tornando famoso pela região. Jesus ele resolve voltar para Galileia. E nesse momento que ele está voltando pela Galileia, ele resolve passar por Samaria. E nós sabemos que os judeus eles não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque o povo de Samaria era um povo misturado. Não era um povo legítimo de Israel. Era um povo de Israel com alguns outros povos que criam em outros deuses, e eles por muito tempo estabeleceram uma cultura idólatra nessa região de Samaria. Então os judeus eles não se davam, eles preferiam não se encontrar, porque acreditavam que aquele povo não era um povo legítimo de Deus. Mas Jesus ele tinha uma missão naquele dia, e essa missão envolvia encontrar uma mulher samaritana. Outra coisa em comum que nós vemos na história é Jesus ele parar para conversar com uma mulher. Os judeus, os mestres judeus, eles não tinham o hábito de conversar com outras mulheres. Mas Jesus ele tinha algo para fazer naquela tarde. Naquele dia Jesus tinha algo para fazer na vida daquela mulher. E a palavra de Deus diz então que Jesus estava ali com sede, cansado da viagem, e a mulher estava já no poço, pronta para pegar água. E Jesus pede para ela, então, fala: olha, eu estou com sede, você pode então pegar, me dar um pouco de água? E a mulher então ela se surpreende, com essa atitude de Jesus, com o fato de Jesus ter parado para dar atenção para ela, Eu acredito que essa mulher, a história, vai nos revelar que aquela mulher já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava convivendo agora não era mais marido dela, A Bíblia não fala o porquê que ela estava no 6º relacionamento. A Bíblia não fala se porque os maridos anteriores faleceram, ou se porque os maridos abandonou. O que nós sabemos é que aquela mulher ela tinha uma necessidade, e muito provavelmente ela era uma mulher recriminada naquela sociedade, Muito provavelmente ela era recriminada. Mas naquele dia ela estava ali buscando água, para os seus afazeres, para suprir as suas necessidades físicas, biológicas, Talvez ela estivesse buscando água ali para beber, talvez ela estivesse buscando água para dar para o rebanho, talvez ela estivesse buscando água ali para a sua higiene pessoal, da sua casa, O que nós sabemos é que ela tinha uma necessidade física. Mas Jesus olhou para ela e entendeu que ela tinha uma necessidade espiritual, a qual uma água física não era capaz de suprir. E então, quando Jesus pede água para ela se surpreende e ela fala para ele, como você sendo judeu, pede para mim água, E Jesus fala: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que está falando com você, você pediria e eu daria a você águas vivas. Então Jesus ele começa a falar para aquela mulher a respeito de uma água que ela não conhecia ainda, de uma água que ela não tinha feito uso ainda, de uma água que ela não tinha bebido. Jesus estava ali para se revelar àquela mulher. Sabe, historicamente nós sabemos que a Bíblia dos Samaritanos era composta apenas por 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, os samaritanos só tinham o Pentateuco para adorar e cultuar a Deus. E eles cultuavam um Deus verdadeiro. Só que a Bíblia deles era incompleta. Por exemplo, eles não tinham os livros dos profetas. Eles não tinham acesso ao livro do profeta Isaías, por exemplo, que declara, como nós cantamos agora há pouco, que viria o Messias, que viria um homem que seria chamado
chamado como maravilhoso conselheiro, como o príncipe da paz. Então os samaritanos tinham a revelação de Jesus, mas era uma revelação incompleta. Tanto é que o texto relata que quando Jesus se revela a ela responde para ele dizendo assim: olha, eu sei que quando o Messias vier, ele vai explicar todas as coisas para nós. E então Jesus, creio que ele olha mais uma vez para ela e fala: olha, eu sou o Messias, eu estou falando com você. E a história continua, e depois daqui a pouco a gente vai dar continuidade nessa história. Mas a princípio que eu quero falar com você nesta manhã é sobre isso. É sobre o fato de muitas das vezes a gente estar caminhando como aquela mulher samaritana, com uma revelação completa de quem é Jesus. Muitas das vezes a gente está caminhando, a gente está projetando a nossa vida, a nossa história, a nossa família, com base apenas nas nossas necessidades materiais, nas nossas necessidades biológicas, financeiras. E era o que aquela mulher estava vivendo, Só que Jesus, ele olha para mim e olha para você, e independente de como está a sua vida hoje, independente de como nós entramos aqui neste lugar, Jesus, ele percebe em nós uma necessidade espiritual, uma necessidade de beber desta fonte de águas vivas. E esse termo é muito interessante, águas vivas, Não sei se vocês, por algum motivo, já em algum determinado momento da vida de vocês já pararam para se perguntar por que águas vivas, Existe água morta? Talvez um aborto, onde lá não é possível haver vida, por conta da salinidade da água, Até mesmo por isso, o nome do mar morto, Mas se a gente for parar mesmo assim para pensar, se a ciência nos diz que a água é fundamental para a vida, por que Jesus está falando agora que ele é a fonte de águas vivas? E agora a gente sabe que ele está falando de uma água espiritual, ele não está falando de uma água física, da água que sacia a nossa sede. Mas ele está falando de uma água que é capaz de saciar o nosso espírito, que é capaz de saciar a nossa alma. E lá em João capítulo 7, ele explica o que é essa água viva. João capítulo 7, versículo 37. E isso é muito interessante porque João 7, versículo 37 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui então, no próximo versículo, no versículo 39, ele explica o que é que ele está falando. E no versículo 39 diz assim: ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém. Então, até aquele momento, em que Jesus aqui ele se levanta ali no templo e ele chama a atenção para as pessoas e fala assim: olha, se alguém aqui entre nós tem sede, venha a mim e beba. Porque, como diz a Escritura, do interior de cada um daquele que crer em mim e vier até a mim, sou a fonte de águas vivas, eu farei fluir do seu interior águas vivas também.
ele está falando do derramamento do Espírito Santo. Então eu entendi, porque o texto diz que essa água viva, ela é para a eternidade. Ela vai fluir para a eternidade. E a água física que nós conhecemos, ela é capaz sim de nos manter vivos, mas somente nesse plano material, somente nesse plano físico. E nós sabemos, a palavra do Senhor nos diz que isso tudo um dia vai passar. O que não passará são as palavras do Senhor. Um dia esse mundo físico, como nós conhecemos, acabará. Mas a palavra do Senhor diz que dos céus descerá uma nova cidade, uma cidade santa chamada Nova Jerusalém. Aleluia. E Jesus ali naquela cidade, sabe, ele se estabelece como um rio. E esse rio, que é Jesus, ele transporta a vida para todos aqueles que estiverem naquele local. Então, águas vivas representam isso, o derramamento do Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo para a mulher samaritana, lá no capítulo 4, era isso: olha, se você conhecesse quem está falando com você, quem está se revelando para você nesse momento, você ia pedir, né, para que eu derramasse o Espírito Santo de Deus sobre você, e você teria vida em você. E não somente as suas necessidades físicas seriam supridas, mas também agora as necessidades da sua alma, as suas carências, as suas dores, as suas angústias, as suas tristezas. Porque essa água física aqui, ela não é capaz de nos dar vida eterna, vida com Deus. Essa água aqui, a qual nós bebemos, a água física, ela pode nos manter vivos, mas o que nós precisamos entender é que não basta estar vivos, nós precisamos ter a vida de Deus. E como é que nós temos então a vida de Deus? Bebendo da água viva. Aleluia. Permitindo que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós o seu Espírito. E a palavra do Senhor, o interessante é que aquela mulher, ela estava buscando água numa cisterna. E para que servia uma cisterna? A cisterna, ela servia para represar a água de uma fonte, a água da chuva. E toda a água represada, ela começa a acumular impurezas. Toda a água represada, ela começa a acumular impurezas. Mas a água do Espírito Santo era diferente, porque ela é uma água que ela flui, que ela jorra de maneira ininterrupta. E essa água, aleluia, por fluir de maneira ininterrupta, ela leva para longe todas as nossas impurezas. Ela tem capacidade de limpar os nossos pecados, de nos fazer se movimentar como Jesus se movimentava. No início aqui eu disse que antes mesmo de Deus criar todas as coisas, no dia 1, o Espírito Santo ele já se movia sobre a face das águas. E uma das características do fluir do Espírito Santo é essa: é nos fazer se movimentar. É nos fazer se movimentar. A gente vai continuar a leitura de João capítulo 4, mas eu quero que você entenda nessa manhã que todos nós temos uma necessidade, né? Todos nós, os judeus e os samaritanos, os crentes e os não crentes, todos nós temos uma necessidade espiritual que somente Jesus pode suprir. Amém? E eu não sei exatamente qual que é a sua necessidade espiritual nessa manhã, mas Deus é aquele que sonda e conhece o nosso interior. Amém? Ele sonda, sabe quais são as nossas expectativas, as nossas limitações. Ele sabe o que cada um de nós viemos buscar nesta manhã. Amém? Amém? Aleluia.
continuar a leitura lá no capítulo 4, porque então Jesus ele revela para a mulher então algo que ela não conhecia. E lá no versículo 27, continuando a história, então Jesus até aqui já havia conversado com ela, já tinha feito ela se abrir diante de Jesus, né? Porque quando nós estamos diante de Jesus, o amor de Deus ele nos constrange a ponto da gente poder contar para Ele os nossos maiores traumas, as nossas maiores dificuldades. E foi o que essa mulher fez diante de Jesus, quando ela reconheceu que ela não tinha marido. E Jesus disse: você disse a verdade. Então Jesus se revela como sendo o Messias. Aquela mulher, como eu falei, ela tinha uma revelação parcial de quem era Deus. Os samaritanos, de modo geral, tinham uma visão parcial de quem era Deus. Eles estavam aguardando o Messias ainda, quando na verdade o Messias já estava na terra, curando, salvando, libertando, batizando. E foi exatamente por isso que Jesus resolveu passar por Samaria. Quando todos os judeus evitavam aquela região, Jesus falou: não, eu vou para lá porque lá tem alguém com sede e eu posso saciar a sede dessa pessoa. E então no versículo 27, continuamos. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então, a partir do momento que Jesus se revela àquela mulher como sendo o Messias, o texto diz que ela não tem uma confirmação de imediato. O texto diz que ela não tem certeza se realmente aquele homem era o Messias, mas ela decide fazer uma coisa. Ela decide deixar o seu cântaro de lado, que era o instrumento que ela ia utilizar para pegar daquela água física, e ela volta ao vilarejo e ela relata ali àquelas pessoas, aos mais próximos, o que tinha acontecido. E ela fala: olha, eu encontrei um homem, um profeta de Deus. Será que ele é o mesmo Cristo? Porque ele revelou a minha vida, né? Sem eu dizer quem sou, ele me conheceu. Então a palavra de Deus diz que muitos do vilarejo foram então ao encontro de Jesus. Aleluia! E continuando a história, diz assim, versículo 31: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Lembrando que todo esse diálogo se deu, só estava Jesus e a samaritana, que os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E Jesus ainda não havia comido nada físico, nenhum alimento físico. E os discípulos então insistiam para que ele comesse. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, versículo 32. Mas ele lhes disse, Jesus lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Versículo 33. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E os discípulos estavam entendendo o que estava acontecendo naquele momento. E disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia
e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele, Jesus, ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, essa mulher ela teve uma importância muito grande para aquela região. Através do encontro dela com Cristo, muitos se achegaram a Jesus, muitos se renderam a Jesus, muitos foram salvos. Mas foi necessário que aquela mulher ela fizesse algo que muitas das vezes nós não estamos dispostos a fazer, que é largar o cântaro e ir. Muitas das vezes nós nos encontramos vivendo a nossa vida como os samaritanos naquela época. Beber daquela água era importante para ela, fazer uso daquela água física, da água do poço de Jacó era importante para ela. Ela tinha necessidades legítimas, mas existia algo que era emergencial na vida dela. Se beber da água física é fundamental para nós, para manter os nossos órgãos em funcionamento, se essa água física é fundamental, a água viva, o derramar do Espírito Santo é indispensável para nós. E é somente através do derramamento do Espírito Santo que nós podemos usufruir daquilo que Deus ele tem reservado para nós. E o que aquela mulher fez então quando Jesus se revelou como Messias para ela? Como Cristo, como aquele que era o absoluto, como aquele homem em que ela podia depositar as suas expectativas, as suas esperanças, os seus sonhos, as suas frustrações. Ela prontamente esqueceu das suas necessidades físicas, materiais, e ela foi comunicar isso aos demais. Realmente ela não tinha convicção de que aquele realmente era o Cristo, aquele que estava diante dela. Mas a palavra do Senhor diz que ela larga o cântaro e ela volta à cidade e ela comunica: olha, tem um homem que diz tudo aquilo que eu tenho feito. Será que porventura ele é o Cristo? E então ela retorna com todos aqueles que decidiram conhecer Jesus e ver se realmente aquele homem estava falando a verdade, ver se realmente aquele homem era o Filho de Deus, se aquele homem era o Messias. Aquela mulher retorna com eles. E então Jesus ele toca na vida de cada um daqueles a ponto deles se arrependerem e entenderem e falarem: ó, realmente esse aqui é o Salvador. Realmente nós estamos diante de um homem que nós estávamos esperando ainda, achando que ele ainda estava por vir. Mas por que isso foi possível? Porque aquela mulher ela decidiu largar o seu cântaro. E quantos de nós não estamos dispostos a largar o nosso cântaro? Aquilo que abastece a nossa vida material, aquilo que abastece a nossa vida física, em prol de algo superior, de algo melhor, de algo que é eterno. Essa é a primeira coisa que eu quero perguntar.
É uma pergunta que eu faço para mim e eu faço para vocês também. Quantos de nós estamos dispostos a quando Jesus se revelar plenamente para nós? E Ele já tem se revelado. Muitos de nós que estamos aqui, talvez todos, já têm conhecimento de quem é Cristo Jesus. Mas quantos de nós, quando se encontrar com Ele no poço de Jacó, está disposto a largar o campo e se colocar em movimento? Assim como essa fonte está em movimento. Outra coisa interessante é que ela estava ali numa cisterna, como eu havia falado antes. A cisterna era um sistema que represava a água. Era mais cômodo para eles. Eles não precisavam buscar todo dia. E a pergunta que eu faço, sabendo que Jesus, no capítulo 7 de João, nos revela que a fonte das águas vivas é Ele, e que as águas vivas é o derramamento do Espírito Santo. Amém. Que inicialmente aconteceria depois que Ele fosse glorificado, ou seja, depois que Ele fosse morto e ressurreto. Não é isso que a Bíblia relata? Que Jesus, quando Ele morre, Ele ressuscita, depois Ele aparece aos discípulos, Ele então sobe aos céus e fala: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É esse poder a qual Jesus estava dizendo, chamando de fonte de águas vivas. E esse poder, ele aconteceu primeiramente em Pentecostes, só que ele continuou acontecendo e acontecendo até os nossos dias, a ponto de eu e você também conhecer o Espírito Santo e sermos cheios dele. Mas será que de alguma forma nós não estamos represando o Espírito Santo dentro de nós? Será que de alguma forma nós não estamos represando essa água viva que deveria estar correndo, fluindo livremente? E quando eu falo de represar o Espírito Santo, quando eu falo de represar o Espírito Santo, eu estou falando de podar aquilo que Ele tem preparado para nós, o caminho, o trajeto que Ele tem para nós. Talvez você está aqui nesta noite, foi selado pelo Espírito Santo, tem os dons do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, tem revelação de quem é o Cristo, mas de repente você não está fluindo como Ele gostaria que você estivesse fluindo. De repente você não está fazendo aquilo que Ele gostaria que você estivesse fazendo, aquilo que Ele te deu condições de você fazer. Então o Espírito Santo está dizendo para nós: olha, eu sou a fonte de água viva. Eu não posso ficar represado dentro do seu interior. Quantos de nós estamos represando o Espírito Santo dentro de nós, reprimindo o Espírito Santo, quando na verdade nós deveríamos fluir, se mover? Se antes da criação de todas as coisas o Espírito Santo de Deus já se movia sobre a face das águas, isso tem que dizer algo para nós. Muitas das vezes nós queremos criar algo, viver um estilo de vida diferente. Nós queremos viver uma vida próspera. Nós queremos ser uma referência na igreja local, a referência de homem, de mulher de Deus, de jovem de Deus. Mas nós não estamos nos movendo. E o Espírito Santo nessa manhã está convidando eu e você para começar a se mover nessas águas, para começar a se mover nos dons do Espírito Santo que Ele tem derramado. Talvez você tenha até se esquecido que você foi selado por Ele um dia, porque você se encontra parado, e você sabe que Deus tem te levantado, tem te chamado para uma obra. Você sabe que Deus Ele tem te chamado para ser um líder de célula, para ser um líder de ministério. Você
Então cada um de nós que já fomos selados pelo Espírito Santo tem essa fonte jorrando dentro de nós. Mas essa fonte ela vai jorrar para onde? Essa fonte ela começa no nosso interior e ela precisa externalizar. Começa no nosso coração e precisa alcançar outras pessoas que ainda não conheceram a graça do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo, a verdade de Deus. E você e eu, muitas das vezes, estamos com a fonte jorrando dentro de nós, mas nós represamos ela dentro do nosso interior. Nós represamos ela só para nós mesmos, para os nossos próprios benefícios. Aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a fonte de água viva que Deus disponibilizou para mim e para você é para que alcance outras pessoas. É para que através das nossas vidas nós possamos alcançar outros samaritanos, aqueles que têm uma revelação parcial de quem é Jesus. Afinal de contas, foi assim que nós chegamos a Ele. Fluiu de alguém as águas vivas, até que essas águas vivas chegassem até nós. Alguém permitiu o fluir do Espírito Santo para que você estivesse sentado aqui nessa manhã. Não foi assim que aconteceu? Deus usou a vida de alguém. Não sei como se deu na sua vida, mas Deus usou a vida de alguém. Talvez lá na sua infância, talvez você foi convidado para uma escola dominical. Comigo aconteceu assim. E o convite era assim: vamos que lá vai ter pão com mortadela. E naquela época era quase um luxo pão com mortadela, né? Mas esse foi o artifício que alguém que decidiu largar o seu cântaro, abrir mão das suas necessidades, muitas das vezes até da sua família, que já foi alcançada por Cristo em prol de alguém que não foi. Então essa senhora que me convidou, ela usou desse artifício, e graças a Deus deu certo. Amém? Eu não sei como é que você foi alcançado. O que eu sei, a certeza que eu tenho, é que alguém permitiu que as águas vivas fluíssem através dela. E Jesus fez o restante. E qual que é o anseio de Cristo nesta manhã? É que eu e você dê continuidade a isso. Amém. É que eu e você entendamos de fato, de verdade, quem é esse Cristo. Quem é esse homem a quem nós adoramos aqui a cada domingo, a quem nós levantamos as nossas mãos a cada canção entoada, a quem nós recorremos nos nossos momentos de dificuldade. E Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã: eu sou tudo isso, mas eu sou também aquele que anseia fluir através da sua vida. Eu sou aquele que anseio, porque Jesus ele conta com cada um de nós. Cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. E talvez Deus esteja ministrando no seu coração. Talvez você entrou aqui nessa manhã com dúvidas: será realmente que o que Deus tem para mim é isso? E Deus está confirmando para você: olha, é isso que eu tenho estabelecido para você. Foram esses propósitos que eu estabeleci para você antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe. Você é escolhido, você é especial para mim, você é alguém importante no meu reino. E talvez você entrou aqui se sentindo ninguém, assim como aquela samaritana se sentia. Mas Jesus fez ela entender que ela tinha importância. Jesus fez ela entender que ela tinha importância. Jesus fez ela entender que Ele a amava, que Ele contava com ela. Afinal de contas, Jesus disse aqui para os seus discípulos que existia um tipo de comida que nem os discípulos sabiam qual era. E esse tipo de comida era o que? Era fazer a vontade
vontade de Deus Pai. Era fazer a vontade de Deus Pai. Sabe o que me chama a atenção? Jesus, ele começa essa história pedindo água. A água do poço de Jacó para a mulher. Não é verdade? Só que em nenhum momento ele bebeu daquela água. Ele só usou daquele artifício para poder alcançar aquela mulher. E ao final de contas, no final das contas, aquele que pediu água foi o que distribuiu água. Foi o que distribuiu o vinho. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã, eu tenha chegado nessa manhã pedindo algo. Deus, faça isso por mim. Deus, a minha célula está difícil, as coisas da minha célula. O ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos não está prosperando, não está fluindo. Deus, a minha vida não está muito legal. Mas ao invés de beber essa manhã, experimenta oferecer assim como Jesus fez. Experimenta oferecer da água que flui dentro do seu interior. E você vai ver as coisas acontecendo. Através da vida daquela mulher, muitos puderam ter a revelação de quem Jesus era. Muitos puderam. E Deus, ele conta comigo e com você nessa manhã. Porque, afinal de contas, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Amém? E eu sei que cada um de nós chegamos aqui com sede. Com sede de alguma coisa em Deus. Com sonhos por realizar. Às vezes, com o desejo de ver a nossa família aos pés de Jesus, que é um desejo realmente importante, legítimo. Existe uma promessa na palavra do Senhor que nós, na nossa casa, serviríamos ao Senhor. E eu sei que todos nós, cada um de nós aqui, estamos numa necessidade espiritual nessa manhã. Se a gente sondar o nosso interior, permitir que o Espírito Santo sonde o nosso interior, a gente vai entender que existem necessidades espirituais. E Deus, ele vai suprir a sua necessidade nessa manhã. Amém? Amém? Mas quando Deus suprir a sua necessidade, entenda que Ele vai querer te levar para alguns lugares que talvez você não está muito disposto. Deus, quando suprir a sua necessidade, vai fazer você largar o cântaro. E que Deus nessa manhã possa ver cada um de nós largando o nosso cântaro. Amém? Em prol de algo maior. Cântaro, então, representa algo que busca por uma água material. Mas somente Jesus é a fonte da água espiritual. Aleluia! Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu queria também que a Rebeca, a pessoa do louvor, me ajudasse. Pode ser? Amém? Amém. Aleluia. Eu quero que você tire um tempinho agora para falar com Jesus. Eu espero que... Pode colocar bem baixinho por enquanto, está aí. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que Deus ele colocou no meu coração. E a minha oração é que nesse momento agora você entenda que Deus ele está disposto a ter um encontro com você. Talvez você fale assim, mas eu já me encontrei com Jesus, eu já entreguei minha vida para Jesus. Jesus já me conhece. Mas talvez você tenha
necessidade que ainda não foi suprida. E Jesus ele está aqui nessa manhã para suprir a sua sede. É uma família restaurada que você deseja? Ele está aqui. É se levantar para fazer aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Ele está aqui. É permitir que os dons do Espírito Santo fluam na sua vida e transformem a vida de alguém. Ele está aqui. Então, eu queria que você começasse a conversar com Ele. Que você abrisse o seu coração, assim como aquela mulher samaritana abriu o coração dela. O Espírito Santo. Nós nos colocamos ao pé das tuas mãos, entendendo que o Senhor é o suficiente, ó Pai, para nós. O Senhor é suficiente, ó Pai, para nós. O Senhor é a esperança viva, ó Pai, da qual nós precisamos. A Tua palavra, Pai, nos ensina que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. O autor e o consumador da nossa fé. Comece a conversar com o Espírito Santo nessa manhã. Comece a perguntar para Ele o que é que Ele quer de você. Comece a perguntar para Ele o que é que Ele quer de você. O que é que Ele quer de você como líder? O que é que Ele quer de você como um sacerdote do seu lar? O que é que Ele quer de você como uma mulher sábia do seu lar? O que é que Ele quer de você nessa manhã? E quando Ele revelar isso a você, esteja disposta a largar tudo aquilo que tem te segurado, que tem reprimido o Espírito Santo dentro de você, que não tem permitido que você saia e flua assim como Ele deseja que você flua, que não tem permitido que você fale do amor de Jesus. Aleluia. Jesus, Ele quer se revelar através da minha e da sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, continue falando com Ele. Ele está aqui. Ele irá a Súria, não é na base. Deixa Ele fluir. Deixa Ele fluir no seu interior. Dê liberdade ao Espírito Santo nessa manhã. Permita Ele te revelar coisas que você ainda não permitiu que fossem visíveis a você, que fossem perceptíveis a você. Oh Espírito Santo, nós não aceitamos, ó Pai, com a revelação parcial e completa de quem o Senhor é, daquilo, Pai Deus, que o Senhor pode e deseja fazer nas nossas vidas.
Pai, se revele plenamente a nós, revele a Tua vontade para nós, Espírito Santo. Revela os Teus caminhos, por onde é que o Senhor quer que nós trilhemos, por onde é que o Senhor quer que nós começamos, ó Pai, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã e sacia a nossa sede, para que a gente não venha buscar em fontes externas, ó Pai, mas para que a gente venha buscar, ó Pai, em nome de Jesus, na fonte interna. E essa fonte interna, ó Pai, é o Teu Espírito residindo em nós, é o Teu Espírito habitando em nós, pronto, ó Pai, para jorrar desta água viva, ó Pai, em nome de Jesus, da água que purifica, da água que liberta, da água que cura, da água que sara, que restaura, da água, Pai, que nos traz refrigério, que nos traz paz, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, incluir, ó Pai, de dentro de nós, a partir de nós. Aleluia. Xerababassuria nande carabaço. Ramante rabassuria nande canaias terra nande faz. Ramante que raias terra nande faz. Se você tem o dom de línguas, e está percebendo que Ele quer fluir através das palavras, não reprima o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos ensina que quando nós oramos em línguas, a nossa mente ela fica infrutífera. É o nosso Espírito orando ao Espírito de Deus. E se você é batizado no Espírito Santo nessa manhã, induza o teu Espírito, induza o teu Espírito, induza o teu Espírito nesse momento a falar com Ele, com o Espírito Santo. É nesse ambiente que Ele começa a se mover. Não precisa de muito barulho. Não precisa de muito barulho, só precisa de um coração sedento por Ele. Um coração que deseja conhecer esse Jesus de maneira mais profunda, de maneira mais íntima. E o Espírito Santo, conforme você começar a orar, não negligencie esse momento, porque Ele está fluindo no nosso meio, Ele está fluindo no meio da igreja. Não negligencie, porque é no meio da oração, aleluia, que Ele vai começar a ministrar. Chamando de carabaço e andapaço, coisas sobrenaturais. É no meio desse ambiente que Ele vai começar a revelar coisas importantes a respeito da sua vida e do seu chamado. Não deixe que nada tire a sua atenção nesse momento. Não deixe que nada tire a sua atenção nesse momento que o Espírito Santo vai testificar junto ao teu Espírito. Aleluia! Qual é o alvo do seu chamado? Qual é o seu propósito de vida?
vem fluir através da minha boca, vem fluir através das minhas mãos, vem fluir através dos meus pés, vem fluir através do meu tempo, vem fluir através de mim, Espírito Santo. Aleluia! Oh, aleluia! Nós queremos fluir através de Ti, ó Pai. Aleluia. Creio que você está recebendo do Senhor aquilo que você tem buscado. Creio que Deus está saciando a sua vida espiritual. Creio que Deus está derramando uma unção sobre a sua vida. Creio que Deus está te concedendo dons espirituais. Creio que Deus está te concedendo sabedoria e discernimento para você ir e cumprir o seu chamado de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Ele está aqui nessa manhã, amém? Ele está aqui nessa manhã e eu tenho uma convicção que Ele contemplou o coração de cada um de nós nessa manhã. E se você entrou aqui sedento de Deus, não se esqueça que Ele é a fonte de águas vivas, que jorra não somente hoje, não somente nessa manhã, mas jorra por toda a eternidade, amém? Louvado seja o nome do Senhor.